Bom dia, irmãs. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo de número 8, uma igreja para todas, para todos. É baseado em Mateus 22, de 1 a 14. No texto de hoje, de Mateus, nós vamos falar sobre a parábola das bodas. Nos versículos de 1 a 7, nós lemos o seguinte: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou suas cidades. O que isso tem a ver, essa parábola aí, o que tem a ver com a palavra de Deus, com o estudo? Tem tudo a ver. Por quê? Porque esse rei, nós vamos colocar esse rei aí como sendo Jesus. Jesus é o rei. Jesus está convidando, Jesus está chamando a todos aqueles quanto quiserem participar da festa, participarem das bodas, que venham a ele. E o que ele faz? Ele envia os seus servos, ele envia os profetas, ele envia os seus mensageiros, os seus missionários, ele envia todos aqueles que evangelistas para levar esse convite. Porém, muitos não aceitam. E ele continua convidando e ele continua mandando outras pessoas para convidar, para chamar para as bodas, porque afinal de contas já está tudo preparado. E qual o atrativo da festa do rei, no caso ali, que convidou as pessoas para as bodas do seu filho? Qual era o atrativo? Venha, já tá, a carne já está toda preparada, a festa vai ser muito linda, então podem vir que já está tudo pronto. Então, ele mostrou, ele fez com que os convidados soubessem desses atrativos para a festa. E Jesus também, ele convida para o banquete, mas ele já fala também, ele já manda que as pessoas comuniquem, né, diga para os convidados todos os atrativos desse banquete, dessa festa. Qual é o atrativo? A salvação em Cristo Jesus, a vida plena, a paz, a harmonia, a satisfação, o prazer de estar juntamente com Cristo. Então, esses são os atrativos. E muitas pessoas ainda não quiseram aceitar o convite. Muitos ainda têm rejeitado a esse convite, muitos não fazem caso. E no texto, o rei mandou os primeiros servos para convidar, os convidados não aceitaram, mandou então outros servos para fazer o convite e novamente os convidados não aceitaram ao convite, foram fazer seus outros afazeres e, além de não aceitarem ao convite, ainda mandaram matar, ainda mataram aqueles que estavam enviando a mensagem. Quantos profetas já morreram levando a mensagem? Quantos profetas foram apedrejados, foram crucificados, né? Tudo porque estavam levando a palavra, estavam fazendo convite para o reino de Deus. E no caso do rei aqui, eles mataram então os servos do rei, e quando o rei ficou sabendo, ele falou assim: tá bom, não querem,
Então tá, mandou então o seu exército, e o seu exército, além de matar aqueles homicidas, ainda incendiou as cidades. Não aceitar ao convite de Deus, não aceitar o convite para o reino de Deus, tem consequência. Tem consequência muito grave. E essa consequência é a morte. E foi isso que aconteceu com aqueles convidados do rei. Eles mataram os que levaram a mensagem, mas também foram mortos. Então, o povo de Israel ouviu apelos assim desde o princípio. Fizeram ouvidos surdos aos profetas, a João Batista e a Jesus. Além de não aceitarem, maltrataram os portadores do convite. E isso tem acontecido até hoje. Até hoje, muita gente tem morrido ao pregar, ao falar de Cristo. Então, muitos têm sido mortos também. Depois, na segunda parte do nosso texto, é o convite estendido. O rei, então, falou assim com outros servos, falou assim, olha, já que aqueles que eu convidei, eu selecionei um grupo para convidar para a festa, para as bodas do meu filho. E esse grupo não aceitou, então agora vocês vão sair e vão convidar todos que vocês encontrarem pelo caminho. Todos que vocês encontrarem terão a oportunidade de receber o meu convite, de aceitar o meu convite. Olha que privilégio, aceitar o convite do rei, participar de um banquete com o rei. E os servos então saíram, conforme o rei ordenou, eles saíram e foram convidar a todos quanto eles encontraram no meio do caminho. Diante da recusa dos primeiros convidados em comparecer, o rei expede uma nova ordem. Este ide não nos faz lembrar de um outro? Então tem um ide também que nós encontramos em Mateus 28, 19, que é justamente o ide que veio para nós. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Foi através desse ide, aqui de Mateus 28, que nós fomos alcançados. Então, homens de Deus, servos de Deus, então, saíram para fazer o convite a todas as pessoas. Agora não era só o povo de Israel, não. Agora, a qualquer gentio, a qualquer pessoa que encontrassem, então eles tinham a oportunidade de estar convidando para aceitar o convite e ceiar, participar do banquete do rei. O convite para a entrada no reino de Deus foi estendido aos gentios, já que os primeiros chamados não eram dignos de participar daquelas bodas. O convite foi estendido aos do Oriente, aos do Ocidente. A todos, então, foi estendido esse convite. E quando o rei mandou trazer a todos, eles saíram ali por todos os cantos. Por todos os cantos eles saíram a procurar por pessoas que quisessem participar do banquete do rei. Então, disse aos seus servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Um convite que antes era para poucos, era para alguns, agora foi estendido a todos quantos quisessem participar.
E isso é justamente o que nós fazemos. Nós, como servos de Deus, nós temos como missão o evangelizar a qualquer pessoa que seja. Os da nossa casa, os de fora, a qualquer um, em qualquer lugar, nós temos que evangelizar. Os servos do rei, na parábola das bodas, saíram às ruas e convidaram a todos os que encontraram, bons e maus, para a festa. Há uma mudança de critério. Antes um grupo específico, agora todos os que quisessem participar. E logo depois vem a necessidade de preparo. Bom, os convidados já chegaram na festa. Só que naquela época, era costume deles que nas bodas todos os convidados usassem o traje que era entregue pelo dono da festa. Né? Então, eles eram convidados para uma festa, para as bodas. Lá, na entrada, eles recebiam as vestes nupciais. Então, todos tinham que usar aquele traje para participar da festa. E isso aconteceu. Chegando lá, o rei observou que um convidado não estava usando o traje nupcial. E o rei perguntou, mas como você conseguiu entrar aqui sem os trajes nupciais, sendo que todos os convidados devem usá-lo? Então ele mandou que seus servos pegassem aquele convidado, tirassem dali, amarrassem-no. Então ele foi amarrado e nós vamos ver aqui, ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante notar que o rei não simplesmente chegou ali e mandou que prendesse, que amarrassem aquele homem, não. Ele chegou e perguntou, amigo, como foi que você entrou aqui sem as vestes? Ou seja, ele ainda estava tendo a oportunidade de se defender. Mas como ele não tinha defesa, como ele não tinha como se justificar, então ele emudeceu. Ele ficou mudo e foi aí que o rei mandou que ele fosse amarrado e fosse lançado num lugar onde seria totalmente de escuridão, onde haveria pranto e ranger de dentes. Porque muitos foram convidados, muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. O ensino aqui é que todos os que aceitaram o convite do rei devem se vestir com roupas da salvação. Lá em Isaías 61:10. Devem despir-se de sua anterior maneira de ser e aplicarem-se por inteiro ao chamado que receberam. Então, nós somos chamados a participar desse banquete. Porém, quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós devemos nos despir do velho homem e então usarmos os trajes reais. Nós devemos usar então a vestimenta da salvação. Porque se nós não estivermos vestidos com essa vestimenta da salvação, de nada vai valer nós estarmos ali, nós entrarmos ali na presença do rei. Entrar na presença do rei sem as vestes reais não te torna digno. Então você precisa estar realmente vestido adequadamente. E o vestir-se adequadamente é justamente isso, você se lavar por completo, né? Trocar toda a sua roupa, tirar a maldade. Se você é uma pessoa rancorosa, deixar de lado todo o rancor, toda a inveja, toda a maldade e se vestir somente das coisas espirituais, se vestir-se
vestir-se da salvação. Essa é a vestimenta que o servo de Deus deve estar usando para participar do reino de Deus. Todos os crentes receberão essas vestes maravilhosas ao confiarem em Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, ao entenderem que Ele é o Filho do Rei que os convida para as bodas. Às vezes nos deleitamos com leitura de texto que afirma que somos salvos pela graça. Tem gente que pensa assim, nós somos salvos pela graça, então pronto, acabou. A partir do momento que eu sou salvo pela graça, eu não preciso me preocupar com mais nada. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Nós somos sim salvos pela graça. Mas nós precisamos ler o versículo que fala sobre nós sermos salvos pela graça. Vamos ler ele todo, que está lá em Efésios 2, de 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quais são essas boas obras a que está se referindo aqui? Eu sou salvo pela graça. Mas se você não praticar as boas obras, você não estará andando com Deus. Nos esquecemos ou ignoramos que em seguida esse mesmo texto diz que fomos criados novamente em Cristo, né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nova criatura nós somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se era uma pessoa ruim, não será mais, agora será uma pessoa boa. Se era uma pessoa triste, não será mais, será uma pessoa alegre. Se é uma pessoa que gostava de praticar maldade com as pessoas, não será mais, agora será uma pessoa que gosta de praticar a bondade, será uma pessoa que gosta de estar sempre fazendo o bem. Boas obras são reflexo da nossa salvação e mostram ao mundo que estamos trajados com as vestes dos que foram convidados e aceitaram o convite do rei. Então, o que vai provar que realmente nós aceitamos o convite do rei é quando nós mostramos ao mundo que realmente agora nós somos pessoas diferentes. Se a minha maneira de ser se iguala à maneira de ser do ímpio, então tem alguma coisa errada. Então eu não vesti ainda as vestes reais. Eu não vesti as vestes nupciais, as vestes da salvação. Considerações finais. Aprendemos nessa lição que os primeiros convidados da nação de Israel se recusaram a atender o convite do rei. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os substituímos como convidados das ruas, esquinas, encruzilhadas, caminhos, becos e valados. Não porque fôssemos melhores ou tivéssemos algum mérito. Simplesmente fomos constrangidos a entrar. Espera-se de nós uma atitude diferente. Aprendemos que é um convite extensivo a todos os seres humanos para adentrarem o reino de Deus. Aprendemos que não se deve confundir esse convite com a ideia de que a conduta dos chamados não tenha importância. Não é porque você foi chamado que, pronto, eu fui chamado, então independente da minha maneira de agir, está tudo resolvido porque eu fui chamado. Não. Você deve ter uma conduta digna daquele que foi chamado. Não haverá desculpa para não se trajar respeitosamente nas bodas do Cordeiro. Que nenhum de nós seja encontrado em desonra, falta de consideração ou rebelião contra a determinação do nosso Rei. Uma igreja para todos.
Então, igreja para todos, para aqueles que estão caídos nas ruas, para aqueles que estão em lugares distantes, para aqueles que não têm onde morar. Uma igreja para todos. Cristo veio para todos. Ele não veio só para mim. Ele não veio só para você. Mas ele veio para todas as pessoas. Esse convite é estendido a todos. Mas todos, quando aceitarem a esse convite, devem ter a certeza, devem ter a convicção de que que não basta apenas aceitar o convite, mas deve estar se trajando de acordo com a festa. Quando nós vamos a um casamento, a gente procura vestir sempre uma roupinha melhorzinha, né? Uma roupinha de gala. Você vai a um churrasco, você vai se trajar com uma bermuda ou uma calça jeans, uma camiseta. Então, para cada tipo de evento, nós devemos nos trajar de uma maneira diferente. E para esse evento tão especial que é o Reino de Deus, nós devemos nos trajar com as vestes nupciais, com as vestes da salvação. Aquilo que irá provar realmente que nós somos dignos desse convite, nós somos dignos de participarmos desse grande banquete. Amém? Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.